O tema que a gente está trabalhando esse mês é sobre adoração. E eu fiquei responsável por falar sobre uma adoração que impacta o mundo. Quando eu recebi esse tema, a primeira coisa que eu lembrei foi de quando eu fiz o curso do Canção. E o tema do Canção era Adoradores, Líderes que Impactam o Mundo. E eu fiz o curso do Canção. Para quem não sabe, o Canção é uma escola ministerial e musical. Então, eu fiz o curso básico, foram 2 anos, 4 semestres, em que a gente estudava a teoria da música, a prática do seu instrumento, que você escolhia, né? Aí os meninos escolhiam a guitarra, a bateria, e as meninas ficavam com o teclado e a voz, né? Brincadeira, tinha menina que fazia guitarra também, isso era muito massa. A Diana, mano, destrói. E a gente estudava também muito a parte bíblica, né? A parte de liderança. Eu lembro das matérias. Eu fiz tudo passou na minha cabeça essa semana, sabe? Um filme mesmo, das matérias de liderança, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Teve até uma matéria que eu cheguei a dar aula lá na escola, que era Paixão por Sua Presença, e era a minha matéria favorita de todos os tempos. E eu me sinto muito honrada de ter tido a oportunidade de ensinar sobre isso, né? E foi um tempo incrível em que Deus realmente forjou o meu caráter, forjou o meu coração. E isso que o Jô disse aqui é uma realidade a todo tempo. A minha consciência está no Senhor, no sentido de Deus, o que eu estou fazendo está certo. Eu estou caminhando para onde o Senhor quer que eu caminhe. Essa minha atitude foi um pouco zoada, né? Eu preciso consertar o tempo inteiro. Parece um troço que eu tenho e falo assim, ai, pelo amor de Deus, sai da minha cabeça. Mas eu me sinto muito contente de uma certa forma, ser agraciada com essa dádiva de ter o Espírito Santo ali. Graças a Deus, todos nós somos, né? Ontem eu conversando com o Teams, falei para eles estão com o tema do mês. O nosso é adoração e o deles é Next Level. Mó louco. E eu falei para eles, assim, galera, vocês já estão num próximo nível, porque vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. E falei um pouco sobre Davi. Davi não tinha o Espírito Santo morando nele em si, né? Mas a gente tem. E esse é o nosso próximo nível. Eu chapei no culto deles ontem, foi muito massa. Então, todas essas coisas, elas rondaram a minha cabeça, né? Eu lembrei das minhas escolhas em Deus, dos meus sims, de quando eu falei para o Senhor que, mano, você tora o pau aí, que eu só vou obedecer, não estou nem aí. O quanto vai custar, isso é uma aliança um pouco séria, né? Mas foi muito massa. E essa semana foi uma semana bem nostálgica. Eu consegui me ver em várias fases da minha vida, nas fases de menino, em que eu pensava como menino e caminhava como menino, né, e agia como menino, e o Senhor vai dando uma adolescência e vai te encaminhando para uma vida adulta, espiritualmente falando. E ainda falta muito, né, para a gente amadurecer, mas você acredita que Deus está me levando a esses próximos níveis também. E o meu ar de seriedade, contrapondo os meninos, porque essa palavra, e eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre a palavra de Deus ser uma espada de 2 gumes, né? Então, antes dela cortar vocês, ela me cortou primeiro. Então, estou meio ainda cambaleando depois do que o Senhor trouxe ao meu coração em relação a isso, né? E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a adoração, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Foi muito bacana porque o pastor Christian veio no nosso primeiro sábado e falou sobre uma adoração em meio ao caos, em meio à crise, e foi uma palavra sensacional. Sábado passado a Tainá veio e falou sobre uma adoração como estilo de vida, né? E também foi uma palavra muito massa, ela falando assim, cara, exatamente isso, eu também penso isso. E foi muito bacana, né? E ela deu bastante exemplo sobre como ela foi sendo construída nesse estilo de vida de adoração. E eu achei muito massa, porque se a gente for analisar, é tudo uma crescente, né? Então, ela falou sobre estilo de vida, e hoje eu quero falar sobre essa adoração, esse estilo de vida, basicamente vai ser isso. Esse estilo de vida concreto que impacta o mundo. Então, nem sempre eu levei as coisas de Deus tão a sério quanto eu levo hoje. Tive um momento de fazer coisa na emoção.
Cara, quem mexe com música sabe, a gente é os mais tentados a forçar uma barra que não é real, né? Para ser bem honesta com vocês. E eu tive esses momentos, mas graças a Deus, há alguns anos o Senhor já tem me encaminhado meu coração a uma simplicidade, sabe? Uma coisa assim que, cara, não é assim, então não precisa tentar demonstrar que é. Por que eu estou te falando isso? Porque todas essas coisas englobam a adoração. A gente vai ler um texto e eu quero conversar rapidão, ou não, não sei, não dá para saber, com vocês sobre esse texto e vocês vão entender melhor o que eu estou tentando passar. Antes, eu só queria orar com vocês. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na sua presença e tem sido um tempo maravilhoso, Pai. Nós temos realmente nos deleitado no seu Espírito, no seu amor, na sua graça, que tem sido derramada nesse lugar nessa noite. E, Pai, eu oro para que o Senhor una os nossos espíritos, para que realmente o seu Espírito Santo venha e traga essa unidade de um só Espírito, um só coração, um só entendimento, que a sua palavra, Deus, através de mim, venha realmente entrar nos nossos corações, venha realmente, Deus, ser passada com muita clareza. Eu oro para que o Senhor nos auxilie, para que o Senhor me auxilie, Deus, a realmente passar tudo que você quer conversar com a gente nessa noite. No nome de Jesus que eu oro, entregando esse período nas suas mãos. Amém. Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Essa passagem ela é extremamente conhecida, extremamente. Se você ler aí o títulozinho da mulher samaritana, você já vai saber sobre o que eu estou querendo falar. E é muito massa, porque não vou ler ele inteiro, vou ler só algumas partes. Mas, basicamente, dando uma pincelada, Jesus estava saindo de um lugar para ir a outro lugar, e ele passa em Samaria. Então, ele estava, tipo assim, de rolê, num acaso. Tá de boa, né? Tipo, eu tenho que chegar em Campo Grande, mas eu vou parar em Maracaju para comer um pão de queijo. Basicamente, foi isso. E vou seguir viagem. Só que, nisso, ele encontra essa mulher samaritana. E ele chega para ela, e Jesus... sendo homem, sendo judeu, ele chega para ela e fala assim, olha, me dá um pouco dessa água aí que você está tirando. Ela vira para ela e fala assim, cara, mas como assim você está me pedindo água? Não, dá essa água aí. E ela fica meio pá, né? E aí a gente vai ler a partir dessa parte, que está lá no versículo 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, só estava Jesus e a mulher nesse momento. Então, já era um contexto bem complicado para ele estar ali, né? Mas se esse contexto está relatado no Evangelho de João, é porque algo importante tem. Porque Deus ele quer ensinar alguma coisa para a gente nisso. Eu vou me esforçar ao máximo para conseguir te passar o que vem no meu coração. Amém? Então, continua comigo aí no 9. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? Ainda tirou uma com a cara dele, né? Tipo, mano, você tá rodado, o que você vai querer dar água para os outros, né? E ela continua, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço pelo qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Então, ela ainda não estava entendendo o mistério que Jesus estava trabalhando nela ali, né? Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e volte aqui. Aí Jesus já vai na ferida. Eu adoro essa parte. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A gente vai ler só até aí por enquanto. E até a continuação desse capítulo 4 me chama muita atenção, porque o que acontece é o seguinte, até aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Os judeus e os samaritanos, eles tinham uma treta ali, porque os judeus achavam que o certo era adorar no templo, e eles ficavam firmes nisso, e os samaritanos achavam que era no monte que eles consideravam sagrado. Então eles ficavam nessa, não, a adoração verdadeira ela é no templo, não, a adoração verdadeira ela é no monte. E aí ficava, e agora, quem está certo, né? E o que é massa? Porque Jesus, quando ele vem nesse verso 23, nesse verso 24, ele traz uma realidade, tanto para eles quanto para nós. Porque aqui, nessa rixa que eles tinham, eles estavam mais preocupados com o lugar físico e com rituais, se esquecendo do mais importante, que Deus fala o Antigo Testamento inteiro, e nesse momento Jesus traz à tona isso, né? Que o mais importante é o coração do adorador e a sinceridade. Então eles já estavam tão nessa, não, é no templo, não, é no monte, que eles simplesmente esqueceram. Por que Jesus traz isso? Por que tem todo esse contexto de conversar com a mulher e ficar nessa coisa, não, mas o meu antepassado e tarará, e você é judeu, porque ele queria chegar nisso. Cara, não importa mais. A hora já chegou. Em que aqui, em que lá, em que em qualquer lugar do planeta, os adoradores de verdade adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque é estes que o Pai procura. E aí a gente tem uma coisa muito bacana, porque Deus atualmente, e desde que o mundo é mundo, Ele não está procurando por adoração. Você não vê em lugar nenhum Deus procurando por adoração. Ele está procurando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De quinta para cá, a única coisa que ficou ecoando na minha mente foi em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito. Eu falei, Deus, pelo amor de você mesmo, o que você quer com isso? E ontem no iPray eu orando, só ficava em espírito e verdade, em espírito e verdade. Aquela coisa assim, sabe? Só isso vinha na minha mente. E eu falei, cara, algo de muito sério Deus quer nos ensinar nessa noite. E nisso, nessa revelação que Jesus traz para essa mulher, mudou toda a visão dela. Ela já estava mais quebrantada quando ele falou para ela, cara, você tem razão, eu sei que você está casada, não é seu marido. Ela falou assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Eu nunca vi na vida e ele sabe da minha vida. Então ele falou assim, não, é algum profeta. Naquela época tinha bastante profeta, né? E depois ele vem com essa. Quando ele vem com essa, os discípulos já chegam, só que antes ela ainda tem, então, né, quando o Messias chegar, o próximo versículo é isso. Quando o Messias chegar, ele vai explicar para a gente essas coisas sobre adoração. Mas quando ele chegar, ele fala assim, não, eu estou aqui na sua frente. E aí os discípulos chegam e ela já larga as paradas e vai até a cidade e sai. Galera, tem um cara ali, ele falou um monte de coisa da minha vida e eu acho que ele é algum profeta, alguma coisa, talvez ele pode até ser o Cristo, o Messias. Vem comigo, vamos ver o que é. E aí algumas pessoas da cidade vão junto com ela. E o que eu queria ressaltar com vocês nessa história toda? 3 pontos. Primeiro, a nossa adoração, ela vai começar a ser algo real quando a gente tem um encontro real com o Salvador. Até que a gente tenha um encontro face a face com Jesus e Ele aponte em nós a nossa ferida, como Ele fez com essa mulher, porque você não vê Jesus enrolando numa conversa ali. Provavelmente isso aqui durou no máximo 10 minutos.
Entende? Então, enquanto a gente não chegar e ter um encontro, a gente vai ter uma oportunidade massa, sem querer parafrasear, né? De encontro com Deus, mas realmente o encontro com Deus, quem nunca fez e vai fazer esse, aumente a expectativa do seu coração. De verdade, porque esse vai ser o ponto em que muitas chaves dentro de você vai girar. E isso é muito massa. Porque é aí onde você começa a fazer diferença, é aí onde a sua adoração começa a impactar o mundo. Então, a gente precisa ter esse encontro real com o Salvador. Essa mulher teve, ela é o primeiro ponto que me chama a atenção nessa passagem toda. Ela teve esse encontro e ela não se permaneceu ali no não, mas o meu antepassado, mas o não sei o quê. Cara, a partir do momento que ela viu que ela estava sendo leiga, inércia no que ela estava falando assim, cara, existe alguma coisa a mais. Ela se rendeu. Você pode perceber, porque ela não permaneceu no orgulho dela de conhecer, de fazer parte dos antepassados e tarará. Cara, alguma coisa muito louca vai acontecer, eu preciso chamar mais pessoas para saber disso. E é muito massa, porque no versículo 28, ela fala assim, foi a parte onde ela sai, e eu vou ler para vocês. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade de seu povo. Vinde, vede um homem que me dissesse tudo o que tem feito. Poderia ser esse o Cristo? E aí a galera saiu e foi com ela. Então ela teve uma atitude. Ela teve um encontro com o Senhor e não guardou para ela mesma. Nossa, que experiência maravilhosa. Não, imediatamente ela teve um encontro, ela falou assim, caraca, já saiu vazada, largou as paradas que ela estava usando tudo lá, tipo, mano, depois eu vejo isso. Então existiu uma urgência no coração dela em trazer outras pessoas para participar do que ela estava participando naquele momento. E uma coisa que eu falo muito, né, sobre encontro com o Senhor. O meu livro favorito na Bíblia é Apocalipse. Falei com a minha irmã essa semana no discipulado dela, falei assim, cara, você quer reacender a chama do seu coração em relação ao Senhor? Porque muitas vezes a gente já teve um encontro, mas foi lá atrás, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é que foi. Lê Apocalipse. Entra numa aventura de ler Apocalipse, principalmente o capítulo 4 e 5. Eu sei que é um livro meio difícil, porque fala sobre os 7 espíritos e aquela coisa era toda 7 igrejas, você meio que fica perdido. Mas especificamente, se você não quiser ler o livro inteiro, leia os capítulos 4 e 5. E aí ele vai te dar uma dimensão de Jesus, de cordeiro, de adoração, de 24 ancião, de, mano, umas paradas tão que você fica, cara, isso é real. Só que você sabe o que impede a gente de romper esse primeiro passo e ir para os próximos, que eu já vou conversar com vocês? É que, posso ser sincera, no fundo a gente não crê que é real. A gente não crê que vai acontecer. No fundo, porque se a gente cresce, a nossa atitude seria a mesma. Cara, os caras estão familiarizados, os anjos estão extremamente familiarizados com a presença de Deus. E ainda assim, constantemente, eles lançam as coroas, eles se prostram em terra e falam assim, não existe outro. Eu quero abrir rapidinho com vocês, abre aí no 4, só para eu te dar uma amostrinha. No 4 e no 5. E aqui é João falando, né? É muita coisa. Ele vai começar falando sobre o trono e sobre alguns seres viventes que tem. E eu quero que você leia o versículo 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo... Continua comigo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. E cara, no 5 ele vai continuar descrevendo muito desse episódio.
Eu queria de verdade que você lesse isso essa semana. Porque a sua visão do Senhor, o seu encontro com o Senhor vai ser outro. A sua visão de Deus, você vai ficar assim, cara, esse cara não pode ser real. Ao mesmo tempo que você vai falar assim, cara, Jesus é real. Então a gente precisa crer que essas coisas são reais, que esse trono existe, que esse Deus assentado é o mesmo Deus que está aqui dentro de mim. É essa chave que gira para que a nossa adoração comece realmente a impactar o mundo. Para que não seja uma coisa automática, eu não posso estar preocupada com o ritual. Eu não posso estar preocupada em chegar, vir aqui na frente, aí antes de começar o culto eu me ajoelho ali 5 minutos, oro e tal, entrego, levanto, olho, canto as músicas, ergo a mão, fecho os olhos, sento, escuto a palavra, oferto, vou para minha casa e, cara, isso precisa ser real dentro de você. Porque o ritual, sem saber o motivo, e sem isso ter realmente o coração naquilo, ele é inútil. Você consegue me entender? É extremamente inútil, desculpa. Porque Deus, quando Ele estabeleceu alguns rituais, isso é real na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Ele não estava interessado em você realmente fazer tudo certinho. Ele estava interessado em que o seu coração quisesse fazer isso. Então, quando você vem num culto, Deus não está interessado se você está aqui, não faltou no culto de domingo, top. Ele está interessado se o seu coração realmente está aqui. Quando a gente canta, o meu coração te quer, eu chapo muito nessa música. Isso é uma realidade dentro de você? O seu coração realmente quer o Senhor? Porque é uma coisa que, cara, me consome, na moral, me consome. Quando eu ouço umas músicas dessas, eu falo assim, cara, tenho vontade de sair de mim mesmo, sei lá. Mas isso precisa ser uma realidade dentro da gente. Então, leia o Apocalipse, essa realidade vai estourar dentro de você. Por quê? Porque Apocalipse fala das coisas vindouras. Isso não é uma parada que aconteceu lá atrás, mano, é uma parada que vai acontecer e a gente vai estar lá. Então, isso precisa ser real. Isso realmente precisa ter a nossa crença, a nossa fé nisso. Porque senão não faz sentido. Se a gente realmente não crê de todo o coração nisso, não faz sentido que a gente está guiando as nossas vidas em vir na igreja, em vir no culto, em tocar, em cantar, em pregar. Se eu não acreditar que esse acontecimento, que esse Deus, que esse trono, que esses anjos, que essa adoração está acontecendo exatamente agora. A única diferença, galera, é que a gente vai se unir a eles, mas isso já está acontecendo. É por isso que eu volto a falar, Deus não está procurando adoração. Deus não está procurando adoração, definitivamente. Ele está procurando o meu e o seu coração. Amém? E o segundo ponto, que aí eu queria ler com vocês, o versículo 34. A gente leu, né, que a galera saiu da cidade, foi ter com Jesus. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam, mestre, come. E Jesus lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Jesus já estava trilouco no chava, né? E os caras ficaram, mano, mas será que ele trouxe alguma comida, alguma passatempo? Uma traquinas não quis dividir com a gente, comeu escondido, né? Mas não era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu estou zoadona, tá, galera? Então, vocês vão ter que ter paciência com as minhas pausas. E o que me chamou a atenção nisso? O segundo ponto dessa passagem toda é fazer a vontade de Deus. Então, a atitude de Jesus nisso. Ele falou assim, mano, eu preciso só fazer a vontade de Deus. O que me satisfaz, o que me preenche, é simplesmente cumprir a vontade daquele que me enviou e acabou. Sabe? E a minha oração hoje tem sido essa, Deus, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Ontem a única coisa que eu consegui orar na iPray foi isso. Deus, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Deus, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Porque eu quero desvendar o que é realmente, a fundo, esse em espírito e em verdade. Entende? E seguindo a ter esse encontro com o Senhor, a gente precisa se render. E aí onde entra a atitude de Jesus. Mano, ele não estava preocupado com mais nada. Simplesmente em fazer a vontade de Deus. Isso é uma coisa que me aterroriza. Como assim?
Porque eu fico o tempo inteiro preocupada. Deus, isso é da sua vontade? Senhor, tal coisa é da sua vontade? Esse trabalho é da sua vontade? Tudo eu fico, Deus, é da sua vontade? Essa meia é da sua vontade? Essa roupa preta? Mentira. Você já tem certeza, né? Mas é uma coisa que me preocupa. Porque, de verdade, eu morro de medo de sair da vontade de Deus. Uma coisa que me consome é isso. Eu morro de medo de sair da vontade de Deus. Medo mesmo, não é nem temor, aquela coisa espiritualizada. Cara, medo. Tem noites quando eu tenho que tomar algumas decisões que vão mudar a minha vida, que vão mudar o meu destino mesmo, de uma forma drástica, vamos dizer assim. Eu perco noites de sono. Deus, e se eu sair da sua vontade? Deus, e se eu for e a parada, não, sabe assim? E eu fico, mano... E aí a gente entra no... A paz é o árbitro do nosso coração. E aí tem algumas coisas que Deus dá paz, outras Deus incomoda mais, a gente fala assim, não, então eu vou tirar meu pé disso. E é assim que funciona. Mas em todas as coisas, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E uma coisa que Deus me levou, nessa parte especificamente, eu fiquei, cara, nas minhas indagações, por que eu em espírito? Eu queria que você abrisse comigo rapidão em Romanos 8. Achei. Especificamente, no versículo 7. Aqui, Paulo está falando sobre a vida através do Espírito, e ele vai falando assim, cara, Deus testifica no nosso espírito sobre ser filho, e tarará, tarará, tarará. E no 7, ele fala assim, vamos ler a partir do 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí o 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Nisso eu já desvendei uma boa parte desse em espírito e em verdade. Se a gente tem que adorar em espírito, é porque a nossa carne, em hipótese alguma, vai se render a Deus. Então, é uma atividade muito difícil. É um desafio desafiado mesmo, assim. Porque se lá Jesus está falando, cara, é em espírito e em verdade. A gente vai entrar na parte da verdade daqui a pouquinho. Mas sobre o espírito, que eu já posso te adiantar, é que é uma guerra constante contra a sua carne. A gente realmente se render ao Senhor, sobre obedecer, sobre fazer a vontade dEle, sobre todas essas coisas de crer, mano, é uma guerra constante, constante. Então, a nossa carne, todos os anseios dela serão pecaminosos, serão para ter inimizade contra o Senhor, serão para você não ser transformado, para você permanecer da forma que você está, e etc e tal. Então, a nossa adoração, ela precisa ser em espírito, porque é o nosso espírito que está ligado com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é quem traz vida para a gente, quem gera a vida do nosso interior, quem gera o anseio de buscá-lo, o anseio de conhecê-lo, o anseio de adorá-lo, é o Espírito. Então, a gente precisa alimentar o nosso espírito para que isso seja real. E o terceiro, que aí sim entra a parte prática do impactar o mundo, é contar sobre os feitos do Senhor a outras pessoas. Muito simples. Só abrir a boca. Muito simples. E por que eu estou te falando isso? Porque lá no versículo depois, Jesus continua conversando nessa questão, cara, o meu alimento é outro e tal, vocês não estão compreendendo ainda, mas eu tenho uma outra fonte, né? E aí, da passadinha dele para comer o pão de queijo, ele acaba ficando 2 dias com aquelas pessoas, ensinando. Então, ele estava só ali, cara, eu preciso chegar em outro lugar, mas vou passar aqui para tomar uma água. Era isso, literalmente. E aí acontece esse episódio com essa mulher, nisso ela vai até a cidade, ela conta as paradas que Jesus tinha feito com ela em 10 minutos, a galera vem, e aí ele fala assim, olha, pelo que você já revelou sobre a vida dela, as pessoas falam isso para Jesus, eu já creio em você. Sabe, já é o suficiente para acreditar que algo de especial existe em você. Então, fica com a gente por mais 2 dias. E no versículo 42, depois de todos os 2 dias, de todos os ensinamentos que Jesus tinha dado para eles, eles falam o seguinte para a mulher, que foi a enviada lá, né? Olha,
Já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então você imagina, um episódio extremamente simples, em que ela obedeceu, em que ela escolheu fazer a vontade do Senhor, conseguiu com que Jesus ficasse ali com eles 2 dias, ela levou outras pessoas a voltar no nosso primeiro estágio, e aí é onde o ciclo inicia. E aí essas pessoas vão ter um encontro com o Senhor, e após o encontro com o Senhor, elas vão começar a fazer a vontade de Deus, e após a vontade de Deus, ela vai começar a contar os feitos do Senhor a outras pessoas. E essas outras pessoas vão ter um encontro com o Senhor, e esse encontro com o Senhor vai gerar uma vontade de fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus vai levar ela a contar para outras pessoas, e o ciclo se inicia mais uma vez, e vira uma parada infinita. E aí sim a gente impacta o mundo. Isso ficou na minha mente, eu falei, cara, uau. É uma coisa simples, é um tempo simples, é um ato simples, não existe nada de grandioso. Às vezes a gente olha e fala assim, mano, impactar um mundo com a minha adoração? Você só precisa impactar uma pessoa. Eu vou pôr aqui para você, Jesus como sendo o adorador. Ele impactou a mulher samaritana. Essa mulher samaritana impactou uma cidade. E provavelmente essa cidade começou a impactar a região inteira. E é onde a gente está aqui hoje, né, com esse evangelho sendo ouvido e sendo vivido. Então você consegue entender a dimensão do que o seu ato simples de adoração em espírito e em verdade, de obediência à vontade de Deus, pode gerar no mundo? Às vezes, o nosso coração anseia muito pelo grande, anseia muito por estar nas nações, por ser um profetão reconhecido, um ministro de louvor que realmente o céu rasga e todo mundo que está no ambiente é arrebatado e tal. E a gente quer o grande. A gente quer o negócio louco mesmo assim acontecendo. Só que o espírito em verdade, ele é a simplicidade. O espírito em verdade é o reconhecer o Senhor verdadeiramente como Salvador. E começar a falar isso para as pessoas. Cara, você não sabe como Jesus é. E não é difícil. Porque sobre os feitos, não é você ficar falando assim, olha, você sabia que Deus criou o mundo? Olha, você sabia que o Big Bang é errado, essa teoria. Você sabe, né? A gente não veio do macaco. Não é isso. É você falar assim, mano, todo mundo sabe que você está passando por um período mó trash, mó difícil, financeiro ou sei lá. Só que o seu coração... ele é tipo assim, cara, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Precisava de tal coisa e Deus fez. Cara, Deus é muito bom. Aí a pessoa olha e fala assim, mano, você tá mó lascado. O que você tá falando que Deus é bom? Eu acho que o maior exemplo disso é Jó. Sempre vai ser, sempre vai ser. O cara foi o cara que mais, com perdão da expressão, mais se lascou na Bíblia. Só que o coração dele, a adoração dele a Deus, era uma coisa que impacta a gente até hoje. Então isso é uma boa parte de você impactar o mundo com a sua adoração. É isso. É você virar e falar assim, cara, olha tudo que Deus faz. E você sabe o que é louco? Voltando a falar de Apocalipse, é você virar para uma pessoa e falar assim, mano, deixa eu te contar um pouco do que está por vir. Você sabia que existe um Deus, você sabia que existe um lugar que o cara está preparando para a gente, onde não existirá mais nenhuma dor, mais nenhuma lágrima. Você sabia que isso é real? Só que às vezes, na moral, a gente está tão preocupado com o técnico, tão preocupado com o ritual, tão preocupado em tirar a música corretamente, em cantar, cara, eu preciso cantar extremamente certo e atingir as notas mais altas e... nossa, eu preciso parecer espiritual. E a gente esquece que a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade, não é em perfeição. Não é em técnica exagerada, não é em naquelas paradas, nossa, grandiosa. Olha a estrutura dessa banda para essa ministração, mano, isso que é, cara. A gente precisa voltar um pouco mais para a simplicidade. A gente precisa urgentemente voltar os nossos corações para o simples, para o puro. Para o simplesmente um Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom.
É isso, porque hoje em dia a gente reclama demais e aí a gente fica tão loucão, né, pensando nessas coisas e querendo essas coisas. Não, a minha ambição ministerial é chegar no nível daquela mina. Cara, eu já tive esses pensamentos, igual o Felipe confessando pecado aqui, eu vou confessar os meus. Mano, já tive. Não, Deus, porque eu quero chegar no nível da Kari Job. Quero chegar no nível da... Tá, aquelas minas da Bethel, tudo louco e tal. Faz o bagulho, 20 minutos de música incansável. Deus, é isso que eu quero para mim. E aí Deus virou para mim e falou assim, tá, isso aqui é para quê? Só para ser uma pessoa... Como é que é aquela palavra que você usa, amor? De coisa grande da China lá que você estava falando? Mologamático? Que é uma parada grande. Megalomaníaco. É ele que é o culto da história aqui, eu sou a vida louca. Sabe, só porque você quer ser uma pessoa megalomaníaca, uma pessoa que, para as pessoas olharem para você e falar assim, nossa, aquele ali rasga o céu. Porque muitas vezes a minha motivação, sendo bem honesto com vocês, foi essa. Não, Deus, para que as pessoas reconheçam que o seu espírito está em mim. Sendo que escondia um coração tão podre, mano, literalmente, assim, sabe? Não é o podre da expressão, cara, tão ridículo, com umas motivações tão banais, chega a ser vergonhoso, entende? E aí Deus foi nesses anos, e através do Canção Muito Mais, falou assim, cara, não é bem assim. Com muita paciência, com muito amor, igual o Silas falou, Deus ensina. E hoje eu entendo isso. Graças a Deus, hoje eu entendo isso. Então eu estou no caminho do Espírito em verdade. Estou ali. A verdadeira adoração nasce quando ocorre um sacrifício verdadeiro. Entregar no altar algo que você esperava guardar para si. Você nunca será realmente ungido enquanto não passar por uma experiência pessoal que o faça pôr suas vestes de lado. As lágrimas de adoração descem por um rosto cujo véu foi retirado e está completamente exposto diante de Deus. Quem é capaz de não adorá-lo quando olha para ele sem nenhuma nuvem para atrapalhar a visão? É exatamente aquilo que você deixa para trás ou põe de lado que dá o tempero certo para transformá-lo em verdadeiro adorador. Quanto custa a você ser verdadeiro? O que você deixou para trás a fim de seguir Jesus? É isso que determina a sua capacidade de comover o mundo e falar ao coração das pessoas. Jesus, em um arrobo final de ensino por excelência, pôs em prática um sermão inesquecível, no qual mostrou aos discípulos que eles só seriam capazes de mudar o ambiente em que viviam ou de lavar os pés uns dos outros quando estivessem dispostos a baixar a guarda e suportar o risco da rejeição. Para ser capaz de pôr de lado as suas vestes, você precisa dizer, aqui estão os meus rancores e a minha falta de perdão. Aqui está a minha necessidade de impressionar os outros e ser elogiado. Senhor, aqui está o meu tempo normal e o meu tempo extra. Aqui está tudo aquilo em que estive envolvido e que me impede de receber a nova glória. Tu não precisa tomar de mim essas coisas, a força, Senhor. Não precisas arrancá-las das minhas mãos cerradas enquanto eu luto com a minha rebeldia. Eu ouvi o roçar macio da sua voz em meu rosto, como se fosse uma brisa. Eu te darei o que for necessário para ser a pessoa que planejaste para mim. Mesmo que eu seja o único no meio de uma multidão de indiferentes à religião, eu porei de lado as minhas vestes. Quando as pessoas se desnudam, não há diferença entre o executivo e o porteiro, entre a ovelha e o pastor. Será esse o motivo de temermos tanto permitir que alguém veja quem realmente somos? Será que nós tornamos tão presos a nossas diferenças que perdemos o sentido de comunhão como uma só família? Desça do seu pedestal de superioridade e lave os pés de uma pessoa ferida emocionalmente.
Não há diferença entre os pés dessa pessoa e os pés de quem os lava. O nosso ministério começa a ter valor quando entendemos que há uma preciosa e pequenina diferença entre nós e a pessoa a quem servimos. Só então provaremos que deixamos nossas vestes de lado. E quando eu falo de veste, eu estou falando sobre a nossa soberba. Eu estou falando sobre a nossa vaidade. Eu estou falando sobre a nossa razão, de querer ter razão em todas as coisas. Eu estou falando sobre o nosso orgulho. A gente não vai mudar ninguém continuando dessa forma. A gente não vai mudar o mundo se continuarmos olhando as pessoas de cima, com desprezo, com indiferença. Nas pequenas atitudes, nós demonstramos se as nossas vestes estão postas de lado ou se a gente insiste em subir num pedestal e permanecer ali, do jeito que você quer ser. Eu não estou aqui para te apontar nada, muito pelo contrário. Só que eu queria que nesse momento você se imaginasse olhando para um espelho. O que você vê? O que você vê nesse espelho é a mesma coisa que você posta na sua rede social? O que você vê nesse espelho é a mesma espiritualidade com que você ministra o culto? O que você vê nesse espelho são os mesmos olhos de amor que Jesus tem por você? Porque se não for, desculpa, a gente não vai mudar nada. A gente não vai mudar ninguém, muito menos o mundo. Só que não adianta eu te forçar uma mudança, não adianta eu chegar aqui e fazer um discurso para você de olha, coloca as suas vestes de lado, abandona o seu orgulho, abandona a sua soberba, abandona a sua vaidade, se o seu coração não quiser isso. Então nesse momento, peça ao Senhor, Senhor, eu quero isso. Eu reconheço que eu tenho sido soberbo, que eu tenho sido vaidoso, que eu tenho buscado as coisas por mim, que eu tenho buscado as coisas eu simplesmente para tentar ser alguém, quando na verdade eu só preciso ser filho. Diga ao seu coração que diga ao Senhor que o seu coração quer Ele. Senhor, o meu coração te quer. E não existe nenhum outro. E não existe nenhum outro que eu queira mais. E não existe nenhum outro digno da minha adoração. O meu coração te quer, Jesus. Porque a adoração em espírito e em verdade, ela vai acontecer quando o seu coração quiser isso. Porque ela é verdadeira. Não é uma coisa da boca para fora, é uma coisa da boca para dentro.